É isso aí, voltamos finalmente, né, com esse vídeo aqui, foi muito pedido aí pelos inscritos aí. Vamos então corrigir aí o caderno do aluno do primeiro bimestre, né, finalizar aí as atividades. E nessa videoaula vamos falar sobre a soma dos N termos de uma PA, tá? Você vai encontrar isso aí no finalzinho da página 14 do caderno do aluno, primeiro bimestre da primeira série do ensino médio, tá? E a gente vai começar esse vídeo aqui demonstrando a fórmula. Existe uma fórmula da soma dos N termos. Aliás, eu vou apresentar para vocês a fórmula. Como é que você calcula a soma de N termos de uma PA. Então, S de soma, N termos, é dado por a soma dos extremos, olha aí, ó, o último mais o primeiro, ou primeiro mais o último, tanto faz. A soma dos extremos vezes a quantidade de termos sobre 2, tá? Essa formulinha aqui que a gente vai demonstrar, tudo bem? Então imagina uma PA aqui, ó, com termos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então tá aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos nessa PA. E qual que é a razão? A razão, lembra como calcula a razão? Razão é a diferença entre eles, não é isso? Ó, a diferença de 2 para 4, 4 para 6, 6 para 8 e assim por diante é sempre constante, tá? Então aqui no caso a razão é 2. Eu posso escrever aqui do lado, né? Razão é igual a 2. O que mais podemos verificar aqui? Ó. Se você não conhecer a fórmula aqui que eu acabei de passar, você vai fazer o quê? Somar termo a termo, tá? E vai dar trabalho se a PA tiver muitos termos. Então, para você entender de onde veio essa fórmula aqui, ó, uma das demonstrações possíveis é o seguinte, ó. Uma propriedade importante da PA é a soma dos termos extremos, ó. A soma dos termos extremos, tá? Ou equidistantes dos extremos é constante. Você vai perceber aqui facilmente, ó. Começa a somar esses números aqui que eu estou indicando, ó. 6 com 8, 4 com 10, 2 com 12. Percebeu? Todos estão dando quanto? 14 essa soma, tá? Então a soma é 14. O que significa isso, ó? Que essa quantidade de somas aqui tem a ver diretamente relacionado aí com a quantidade de termos. Para 6 termos eu tenho 3 adições iguais a 14. E aí como é que fica, ó? Se eu tivesse 10 termos, será que quantas adições eu conseguiria fazer? Você percebeu que a gente está somando aí 2 a 2? Então é sempre parzinho, não é isso? Então se eu tiver 10, eu vou conseguir formar quantos pares? 5 pares. Então eu terei quantas somas? 5 somas. Então essas somas está relacionada com a quantidade de termos. Dessa forma eu posso simplificar isso daí e simplesmente dizer o seguinte, ó. Numa soma de n termos, no caso nosso aqui do exemplo, são 6 termos, soma de 6 termos, nós teremos 3 vezes a soma de um termo extremo com o outro, tá? No caso aqui, 3 vezes 14. Como é que a gente pode interpretar isso daqui, ó? O 3, por exemplo. O 3 pode ser visto como a quantidade de termos sobre 2, não é isso? Não é 6 dividido por 2 não dá 3? Legal. E o 14 aqui é a soma dos extremos. Sempre que eu pegar termos equidistantes dos extremos, a soma é a mesma. Então aqui eu posso chamar isso aqui de A1 mais AN. São os extremos. Tá certo? E aí está demonstrado então, né, dessa maneira aqui, a equação aí, a fórmula do termo, da soma dos n termos de uma PA. Ok? Uma outra forma de demonstrar essa equação aí é o seguinte, ó. A gente pode pegar aqui a nossa PA e dizer assim, ó, a soma dos n termos, aqui no caso são 6 termos, né? Deixa eu colocar 6 aqui porque depois a gente generaliza para n, tá? Então essa soma desses 6 termos aqui vai ficar como, ó? 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10 mais 12, certo? E se eu somar de novo aqui, ó, somar de novo esses 6 termos, só que agora de trás para frente, ó, 12 mais 10 mais 8 mais 6
mais 4 mais 2. Concorda que é a mesma soma, correto? Só que agora eu vou fazer o quê? Vou somar essas duas linhas aqui. Então eu tenho aqui S6 mais S6, ou seja, a soma dos 6 números, né? Ou seja, 2 vezes S6 será igual a, tá vendo aqui, 14 mais 14 mais 14 mais, 14 mais 14 mais 14 mais 14 mais 14 mais 14. 1, 2, 3, 4, 5. Faltou mais um aqui, né? Mais 14. Então, quantos 14 nós temos aqui? Ficou muito apertado aqui, né? Deixa eu dar um jeito aqui, peraí. Então, nós temos aqui, 12 mais 2, 14. 10 mais 4, 14. 8 mais 6, 14. 6 mais 8, 14. 4 mais 10, 14. E 2 mais 12, 14. Veja, quantos 14 temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é isso? Então quer dizer que 2S6 é igual a 6 vezes 14. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Nós temos aqui que a soma dos 6 números vai ser 6 vezes 14 sobre 2. Olha aí, Isso aqui está parecido muito com essa fórmula aqui, não tá? Onde 6 é a quantidade de termos dividido por 2 e 14 é a soma dos extremos, tá aí. Então a gente pode usar essa formulinha aqui sempre que precisar somar aí termos de uma progressão aritmética. Então vamos lá para o exercício. Pode tirar um print aí se quiser. Vamos para o exercício agora. Muito bem, o gerente de um supermercado contratou uma empresa para a distribuição de seus panfletos. No primeiro dia, foram entregues 960 panfletos em diferentes regiões da cidade e planejou-se que, nos dias seguintes, seriam entregues por dia 50 panfletos a mais do que no dia anterior. Então, informações importantes. O que você acha que é essa quantidade de panfletos inicial aqui? E a quantidade que está aumentando constantemente, o que você chamaria? Se você falou A1 e razão, muito bem, parabéns, você entendeu o que é uma PA. Então nós temos aqui o primeiro termo e a razão, que é o termo fixo que você adiciona aí. Então está aumentando sempre a mesma quantidade, razão. Quantos panfletos foram distribuídos no quinto dia de trabalho? Então vamos começar com o item A. Quinto dia de trabalho, ou seja, o A5. Então uma das possibilidades é você começar, já sabe que é uma PA, né, porque está se comportando como tal. Começar aqui com o 960, que é quem? O primeiro termo, e adicionando aí 50, né, aos demais. Então, 960 mais 50, nós temos 810, não é isso? 1010, na verdade. Temos 1010. Depois, 1060. Depois, 1110. E depois, então, A1, A2, A3, A4. E o A5 seria 1160, não é isso? 1160. Então tá aí, Esse termo aqui é o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. Tá? Essa seria uma das formas possíveis. A outra forma é utilizando o quê? A fórmula do termo geral, não é isso? Então você teria que calcular o A5, sendo que foi nos dado aí o A1, e nós temos a quantidade de termos, né, que é 5 menos 1, vezes a razão que é 50 panfletos. Tá? Então aqui ficaria como? O quinto termo seria 960 mais 4 vezes 50 dá quanto, hein? 200. 4 vezes 50 dá 200. Então 960 mais 200, nós temos aí 1160 panfletos no quinto dia, tá? Ao final do 10º dia de entregas, quantos panfletos foram distribuídos no total?
Então aqui nós já podemos usar a fórmula da soma, porque nós já aprendemos, né? Acabamos de ver lá a demonstração da fórmula da soma dos n termos. Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então no item B, vamos utilizar a fórmula da soma, que na verdade na apostila você só vai descobrir isso na segunda atividade, né? Teoricamente, se fosse seguir a apostila aqui, na segunda atividade você teria que chegar nesse raciocínio aí com os dados do exercício 2, da atividade 2, mas vamos lá. No décimo, quantos panfletos foram distribuídos no total, né? No 10º dia. Então, a gente quer saber a soma dos 10 dias. Então, a soma dos 10 primeiros dias será dada por a soma dos extremos, né? Quanto que é os extremos? Nós temos 960, que é o A1. Precisamos do A10, tá? Então, vamos parar aqui, calcular o A10 aqui, ó, do ladinho. Então, o 10º termo é A1 mais 10 menos 1 vezes a razão. O 10º termo vai ser 960 mais 9 vezes 50 dá 450. E aí o A10, que é o 10º termo, vai ser 1410, não é isso? 1410, será? 0 com 0 dá 0, 5 com 1 vai 1, 13, 14, 1410, vamos colocar aqui, ó, 1410. Dividido pela quantidade de termos que eu estou somando, que são 10 sobre 2. Aliás, dividido não, multiplicando, né? Então essa soma aqui dentro vai dar quanto, hein? Então a soma dos 10 dias de panfletos aí, ó. Aqui é 5, né? 10 por 2 dá 5, vamos ver aqui quanto dá. Aqui dentro, 0 com 0 dá 0, 1 com 6 dá 7, 4 com 9 dá 13 vai 1. 13 vai 1, 1 com 1 dá 2. 2.370 panfletos vezes 10 dividido por 2 dá 5, vezes 5. Portanto, aí a soma dos 10 primeiros termos vai ser 5 vezes 2.070. 370 que dá quanto? Ó, 0, 35 vai o 3, 15 com mais 3, 18 vai 1, 10, 11. 11.850 panfletos serão entregues aí no total, ao final do 10º dia. Tranquilo? Vamos para o próximo. Muito bem, como eu disse aí, ó, na atividade 2 que você vai descobrir aí a fórmula da soma, tá? Dos n termos de uma PA. Então vamos nessa, ó. Para responder ao item B da questão anterior, um aluno pensou e organizou seus cálculos da seguinte maneira. Então o cara fez uma tabela aqui, ó, dos dias e a quantidade de panfletos que foram entregues, tá? Observando o número de panfletos entregues em cada dia, o aluno notou que 960 mais 1410, então, ó, a soma dos extremos, não é isso que a gente descobriu lá? A soma dos extremos, ó, o moleque notou aqui que essa soma é constante, ó. Então ele fez a observação que nós fizemos ali na demonstração da fórmula. Então essa soma aqui é constante. E sempre vai dar quanto? Sempre vai dar 2.370. Concluiu assim que ao final de 10 dias já haviam sido distribuídos 6.210 panfletos no total. Você considera correto o algoritmo usado por esse aluno? Bom, sim, ó, no começo aqui, o que ele fez? Fez corretamente aqui a dedução, né? Ele descobriu que a soma dos extremos é constante, legal, bacana. Só que na hora de multiplicar aqui, né? Aí deu alguma coisa errada, deu 6.210 quando deveria ter dado 11.000 e pouco. Então ele errou na multiplicação aí, mas o raciocínio inicialmente estava correto. Item B, essa sequência de passos para se obter a soma dos termos de uma PA pode ser vista como um algoritmo que permite rapidez e precisão no cálculo e, por isso mesmo, pode e deve ser bem compreendida e utilizada sempre que possível. Neste caso, usamos a seguinte expressão para representar a soma dos 10 termos desta sequência algébrica. Escreva uma expressão que generalize a soma dos n termos para uma sequência aritmética qualquer. Então, gente, aqui, ó, perceba onde tiver número aqui, a gente coloca o quê? Uma letra, tá? Para servir para qualquer posição. Ali,
Somou a soma de 10, nós queremos somar n termos. Então nós vamos colocar n aqui, ó. Então onde tiver 10, nós substituímos por n. Aí fica a fórmula A1 mais A10, não é? Então aqui vai virar n vezes, aqui seria 10, vai virar n sobre 2, tá? Então essa aqui é a formulinha que a gente tinha visto no começo do vídeo lá. A soma dos n termos de uma PA. Legal, vamos para a próxima. Muito bem, agora a atividade 3 aí que está na página 15, finalzinho da página 15. Ó. O número mensal de refeições vendidas em um restaurante paulista aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidos 3.000 refeições, em fevereiro 3.150, em março 3.300. Esse padrão de crescimento se manteve para os meses subsequentes. Durante todo o ano, quantas refeições foram vendidas por este restaurante? Então, durante todo o ano, nós temos o seguinte. Isso aqui já viu que o APA está aumentando sempre a mesma quantidade. Então, vamos expressar aqui a quantidade de refeições em forma de PA, com o primeiro termo igual a 3.000. O segundo termo nós temos 3.150. No A3, 3.300. E assim sucessivamente. Ele quer saber quantas refeições foram vendidas aí por esse restaurante. No ano todo, durante o ano todo, ou seja, começou aqui em janeiro, né? Vamos até dezembro. Então nós temos A1, A2, A3. Então como o ano tem 12 meses, nós vamos somar aqui do A1 até o A12 para verificar quantas refeições foram vendidas, tá? Então nós vamos utilizar a soma dos 12 termos de uma PA. Sendo que nós temos o A1, que é 3.000, falta quem? O A12, que ainda não calculamos, vamos calcular aqui do lado. Ó. O A12, como é que fica o A12? Então o A12 vai ser A1 mais N menos 1 vezes a razão, tá? Ou seja, o A12 é o A1, 3.000, mais N, a quantidade de meses aí são 12, né? É que tá aqui, ó, 12 menos 1 dá 11. 11 vezes que? Vezes a razão, que é 150. Então nós temos que o A12 é 3.000 mais 11 vezes 150. Quanto que vai dar isso daqui? Vejamos. R$1.650. Então, o A12 é 4.650. Legal, então nós voltamos para cá, ó, e colocamos aqui 4.650. Multiplicamos pela quantidade de termos aí que estamos somando, que é 12, dividido por 2. Então, a soma dos 12 termos dessa PA vai ser 7.650, que multiplica 6, né? 12 dividido por 2 dá 6. Então aqui a soma dos 12 meses aí vai ser 6 vezes 0, que dá 0, 6 vezes 5, que dá 30, vai o 3, 6 vezes 6, 36, com mais 3, 39, vai o 3, 6 vezes 7, 42, com mais 3, 45.900 refeições, tá? Então ele vendeu aí 45.900 refeições nesse ano aí, tá bom? Muito bem, atividade 4. A sequência dos números naturais é construída, como sabemos, pelo acréscimo de uma unidade a um termo já conhecido. Aí tem aqui, ó, começando 0, vai mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, infinitamente. Item A, quais são os 5 primeiros termos dessa sequência? Olha, começa no 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 primeiros termos estão aqui, ó. Vai de 0 a 4. Então, nós temos 0, 1, 2, 3, 4. Tá aí. Os 5 primeiros termos são esses que estão aqui, ó. De 0 a 4. Então, os 5 primeiros termos estão aí. Legal. B. Qual é o termo A37? Bom, se os 5 primeiros termos, ó, terminam no 4, então o 37 vai ser o N-1. Não é isso?
Por quê? Porque aqui, ó, se fosse começasse no 1, o A5 seria 5, não 4. Então, no item B, nós temos aqui o termo A37. O A37 será o número 36. Como pode determinar um termo AN qualquer? Bom, feito o item B, você deveria ter percebido isso daí, que para qualquer termo, então, nós temos que o AN será dado por N menos 1. Calcule a soma dos termos dessa sequência desde 21, do 21º até o 51º. Então, ó, no item desse, você vai precisar aí do A21, tá? E vai precisar do 51. Então, vamos calcular aqui, ó. O A21, você já sabe, né? O A21 vai ser o número 20. E o A51 será o número 50. Beleza? Então, a gente vai somar aqui. Vamos ver se é possível utilizar aquela fórmula que a gente tem, sendo que nós temos... dá para usar. São os termos extremos aqui, ó. Nós já temos já. Então, precisamos saber quantos termos tem de 21 até o 51. Para isso, né, basta subtrair 51 de 21. Dará um total de 30 termos. Então, aí basta usar a fórmula da soma dos n termos. Que eu vou colocar aqui. No item D, a continuação. Então, a soma dos 30 termos. Por que 30? Porque, ó, é do 21 até o 51. Quantos termos tem? Temos 51 menos 21 termos, tá? Então, vou colocar aqui, ó, n vai ser igual a 51 menos 21, tá? Isso é a quantidade de termos que tem aí nessa sequência. E os termos extremos nós temos, que é o 21 e 51. Então, vamos colocar na fórmula. Nós temos aqui 20 mais 50, que multiplica a quantidade de termos sobre 2, que é 30 dividido por 2. Então, a soma dos 30 termos aí será 70, que multiplica 30 sobre 2, que é 15, né? Já posso colocar o 15 ali. Ou 35 vezes 30, tanto faz. Vou colocar 15 aqui, ó. Então, 70 vezes 15. Então, a soma dos 30 termos será 7 vezes 5, 35, vai o 3, 7 vezes 1, 3, 7 vezes 1, 7, com mais 3, 10. E coloco o zerinho do 70 ali, ó. 1050 é o número, tá? É a soma, né? A soma dos termos aqui que foram pedidos. Beleza, próximo. Atividade 5. Utilizando-se um fio de comprimento L, é possível construir uma sequência de 16 quadrados, em que a medida do lado de cada quadrado a partir do segundo é 2 centímetros maior que a medida do lado do quadrado anterior. Sabendo que para a construção do sétimo quadrado são necessários 68 centímetros, determine o valor de L. Então, ó, utilizando-se um fio, comprimento L, tá? Queremos saber o comprimento do fio. Foi possível construir uma sequência com 16 quadrados. Tá? 16 quadrados em que a medida do lado de cada quadrado a partir do segundo é 2 centímetros maior que a medida do lado do quadrado anterior. Então, ó, tá aumentando 2 centímetros sempre. Então, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser a razão. Isso aqui será a razão. Tá? Quantidade de quadrados será a quantidade de termos, ó. Quantidade de quadrados é a quantidade de termos. Então, nós temos 16 termos nessa sequência aí, que são os quadrados. Beleza? Temos a quantidade de termos e temos a razão. Também temos aqui, ó, o sétimo termo, que é o quê? O comprimento dele é 68, tá? O comprimento do quadrado aqui, 68. Lembrando que um quadrado ele tem 4 lados, né? Lógico. Então, nós temos aqui que o comprimento do fio, para fazer o termo A7, então, o comprimento do fio necessário para fazer o quadrado A7 foi 68
68 centímetros, tá? Então o lado x do quadrado, tá? Aqui nós temos o perímetro, né? O perímetro é 4 vezes a medida do lado, o perímetro deu 68, que é o comprimento do fio, né? 68. Então, o lado do quadrado vai ser 68 dividido por 4. Vai dar quanto, hein? 68 dividido por 4. Vai dar 17, não é isso? Então, o comprimento do lado aqui é 17 centímetros. Vamos ver, 4 vezes 7, 28, vai o 2, 4 com mais 2, 6. Então, ó, descobrimos a medida do lado desse quadrado aqui, ó, que é o A7, tá? Então, 17 centímetros. Ele está perguntando assim, determine o valor de L. Ele quer saber quanto vai ser o comprimento aqui, ó, dos 16, né? O comprimento do fio necessário para fazer 16 quadrados nessa situação aqui, que aumenta 2 centímetros por quadrado, tá? Cada quadrado aumenta 2 centímetros no lado. Então, se o A7 é 17, vamos calcular o A16, né? Calcular o A16 e depois calcular a soma de todos, tá certo? Então, vamos lá. Vou calcular o A16 agora. Lembrando que o A16 é a medida aqui do comprimento, tá? Comprimento total. Muito bem. Então, nós temos aqui, o A16 vai ser dado por o A7 que nós temos, que é o 68, né? O A7 mais quantidade de termos ali é 16, né? Menos 7. Por quê? Porque isso aqui, ó, já vou explicar já, mas é uma forma adaptada aqui da forma do termo geral, tá? Vezes a razão que é 2. Aqui vai dar o A16. Depois a gente faz a mesma coisa para calcular o A1, tá? E a gente usa a fórmula da soma. Muito bem. O A16, então, vai ter o comprimento de 68 mais 16 menos 7 vai dar quanto? 9. 9 vezes 2. Então, o A16 vai ser 9 vezes 2 dá 18, com mais 68 vai dar quanto, hein? 8 mais 8, 16 vai 1. E 1 mais 6, 7, com mais 1, 8. 86. 86 centímetros, tá? A medida do comprimento aqui do quadrado 16 é 86 centímetros. Vamos ver agora o primeiro quadradinho, como é que começou. Então, podemos usar o A16 ou podemos usar o A7 mesmo. Vamos usar o A7, ó. Então, o A7 é igual a A1 mais 7 menos 1 vezes a razão que é 2, tá? Então, aqui 68, né? Já podia ter substituído o que eu conhecia, mas tudo bem. O A1 é o que eu quero saber. 7 menos 1 dá 6 vezes 2. Então, 68, ó, 2 vezes 6 dá 12. 12 passa para cá, fica negativo. Isso aqui vai ser o nosso A1 procurado. Então, o A1 é 68 menos 12, que dá quanto? 56, não é isso? Então, o A1 é igual a 56. Isso aqui, lembrando que é o perímetro, tá? É o comprimento do lado. E é o que nos interessa mesmo. Agora, nós podemos utilizar, simplesmente aqui, a fórmula da soma. Então, a soma dos 16 termos dessa PA vai ser... começou com 56, mais 86, vezes 16, que é a quantidade de termos, sobre 2. A soma dos 16 termos aqui vai ser 56 mais 86, vai dar quanto, hein? 6 mais 6 dá 12, vai 1. 5 mais 8 dá 13, com mais 1, 14. 142, que multiplica 16 por 2, que é 8. E aí nós temos que a soma dos 16 números é 2 vezes 8, 16, vai 1. 4 vezes 8, 32, com mais 1, 33, vai o 3. 8 com mais 3, 11. 1.136 centímetros foi o comprimento do fio, tá? Então, L, respondendo a pergunta, sempre tem que responder a pergunta, tá? O valor de L é igual a 1.136 centímetros de fio. Atividade 6. Suponha que uma pessoa aplique mensalmente durante 8 meses uma quantia fixa de R$200 a juros simples de 5%. Ao final, depois dos 8 meses de aplicação, quanto essa pessoa terá acumulado? A tabela de capitalização a seguir pode ajudá-lo a organizar o método de resolução.
Muito bem, o problema aqui é simples, mas os caras complicou de um jeito que até eu tô me enrolando aqui para fazer, velho. Então aqui, ó, como é que vamos entender essa tabela primeiro, né? A grande dificuldade aqui também para mim foi entender essa tabela aqui, ó. Então, o primeiro mês ele depositou R$200, tá? No segundo mês, como tinha 200 no primeiro mês, aumentou aqui R$10 de juros, tá? Em cima dos 200. Aí ele colocou mais 200. E assim por diante, ó. No terceiro mês, aumentou R$20, porque ficou 2 meses aqui, ó. Então é R$20, que são 10%, né? De 200. Então sempre vai aumentar a mesma quantidade de juros, tá? Que é R$10, ó, de um mês para o outro. Sempre vai aumentar R$10 de um mês para o outro. Então aqui no quarto mês, você tem lá, continua, né? 210 no segundo, 220, 230, 240, 200 e... Então veja, foram 8 parcelas de 200, igual a 1.600, tá? São esses 200 aqui, ó. E tudo que tá mais de 200 aqui é juros. Então ele ganhou aqui, da primeira aplicação, R$80, tá? Vou colocar aqui do lado, ó, juros. Então da primeira aplicação lá de 200, depois de 8 meses ele ganhou R$80. Na segunda aplicação, 70. Na terceira aplicação, 60. Na quarta aplicação, 50. Na quinta aplicação, 40. Na sexta aplicação, 30. Na sétima aplicação, 20. E na oitava aplicação, R$10, tá? Então aqui é o total de juros. E isso aqui é uma PA, tá? E essa PA aqui a gente vai calcular a soma dos N termos. Lembrando que aqui poderia ser simples, né? Também você pode calcular a soma aqui, normal. Sominha bem simples. Mas vamos usar o termo geral aqui, ó. A soma dos N termos, são 8. A soma dos 8 termos vai ser o A1, que é 10, mais o A8, que é 80, vezes quantidade de meses, que são 8, né? Quantidade de meses são 8 sobre 2. Isso aqui é a fórmula da soma. Então, nós temos que aqui o 8 meses foi 90 vezes 4. Né? 8 por 2 dá 4. Então, a soma aqui deu 4 vezes 8, 36, 360. Então, 1.600 mais 360 deu um total aí. Quanto que ele está pedindo assim? Quanto que essa pessoa acumulou, né? Ela acumulou então aí, ó, 1.960 reais, tá? Foi isso que ela acumulou aí nesse período de aplicação. Então o que eu fiz? Eu fiz aqui em 2 etapas. Só existe essa maneira? Não, cara, tem várias formas de você fazer. O importante é chegar na mesma resposta, senão alguém está errado, ou eu ou você. Então tem que dar aí 1.960, se estiver correto, tá? Então o que eu fiz? Aqui a quantidade de parcelas que ela depositou ali, 200, e separado eu calculei os juros, tá? A soma dos juros. Lembrando que esse valor aqui também você pode somar aqui, ó. Pode somar esses números aqui, ó, direto. Quer ver? Vamos fazer isso agora. Então, olha aí, se você preencheu a tabela corretamente, você tem aqui os 8 termos da PA, ó. Então você pode fazer a soma dos 8 termos usando exatamente os valores que estão ali na tabela, que são 210 mais 280 vezes quantidade de termos, que são 8, dividido por 2. Então a soma dos 8 termos dá 210 com mais 280 vai dar 490, não é isso? 490 vezes 8 sobre 2, que é 4, né? Então esse 8 vai ser 4 vezes 490, que vai dar quanto? Ó, 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 9, 36, vai o 3. 4 vezes 2 vezes 4, 4 vezes 4, 16, com mais 3, 19. Então tá aí, ó. Segunda forma de você fazer também, mais fácil, né? Faz um cálculo só, utilizando aqui os termos da PA, tá? Legal, bacana, vou parar por aqui. E se precisar fazer mais um, né? Que o próximo vídeo aí será sobre PG, tá? Habilidade H03. Tamo junto. É nóis. Se inscreve no canal e desculpa qualquer coisa aí.